Roupas de luxo, inteligência artificial na máscara, nanotecnologia. Acho que não dá pra ser um herói sem essas coisas. Ou será que dá? Lá em 2002, Sam Raimi nos deu a resposta do que exatamente faz um herói. E a resposta é bem mais simples do que parece. Quem sou eu? Quer mesmo saber? Quem já passou por essas coisas sabe como é ruim. Que coisas? Essas coisas. Peter Parker. É com ele que a gente segue o filme. Mas isso todo mundo já sabe, né? E como todo filme bom que se preze, sempre tem uma garota. Eles estão indo para uma excursão da escola, o Instituto Columbia de Pesquisa Genética. Algumas aranhas mudam de cor para se adaptar ao ambiente. É um mecanismo de defesa. E lá é a oportunidade que Peter vai ter para falar com a Mary Jane. O único amigo que o Peter tem é o Harry. E já que ele foi expulso de várias escolas por uns certos motivos, ele chega de Rolls Royce na escola. E o seu pai vem junto. Que por sinal é a primeira vez que o Peter conhece o pai do Harry. Lá no laboratório surge uma oportunidade de falar com a Mary Jane. Então o Peter vai até lá e... As aranhas podem mudar de cor para se adaptar ao ambiente, como um mecanismo de defesa. Quando eles chegaram no laboratório, um dos alunos viu que uma das aranhas que estavam sendo estudadas não estava lá. E ora, o que será que essa aranha vai fazer? A gente tem uma certa impressão de que pessoas mais introvertidas são mais estudiosas ou que nunca se colocariam em confusões ou brigas. Pois bem, isso é mentira. E o Peter já vai mostrar isso. Porque receber poder pensando apenas em si mesmo não torna ninguém melhor. Muito pelo contrário, piora. E é isso que a gente começa a ver daqui pra frente. Durante muito tempo, o Peter foi preso pelas próprias limitações. A aranha não deu a ele apenas os poderes, deu algo muito melhor: a liberdade. A liberdade de se soltar, de parar de ser uma pessoa contida que não toma iniciativa e melhorar. Mas tem um erro nesse pensamento. Ninguém que nega sua própria essência se mantém saudável por muito tempo. O Peter é essa pessoa mais fechada e reservada. Então o que foi que aconteceu que fez o Peter sair na mão com o valentão da escola e querer participar de um evento de luta livre para impressionar a Mary Jane? A euforia. Ele agora quer poder fazer e ter todas as coisas que antes ele não conseguia. Isso torna ele arrogante, fazendo ele não se importar se as coisas que ele tá fazendo são certas ou não. Eu não culpo o Peter. Quem já passou por esse sentimento sabe como é. Mas isso não muda o fato de que ele está sendo irresponsável. Por isso a vida vai ter que ensiná-lo que com grandes poderes... Não, ainda não. Isso vai ser daqui a pouco. O Peter então vai no evento de luta livre que vai pagar $3.000 para quem aguentar 3 minutos em uma dessas lutas. Uma fantasia era indispensável para isso. Eu acabei não falando, mas o Peter mora com os tios. E quando ele está saindo para ir nesse evento, o tio Ben se oferece para levar e ir buscar ele às 10 horas da noite. O tio Ben faz isso para que eles possam conversar. Porque nesse período o Peter estava agindo muito estranho. E os seus tios não estavam mais sabendo quem ele era. O tio Ben estava marcado para pintar a cozinha com o Peter e ele não apareceu. Ele também fica fazendo experiências malucas no quarto e brigando na escola. E é verdade que ele não começou a briga com o Flash, mas aceitou a provocação. Lembra da sensação de liberdade? Não é porque o Peter pode fazer alguma coisa que ele deve fazer. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E como já era esperado, Peter não aceita isso que o tio Ben está tentando ensinar para ele. Eu sei que não sou seu pai. Então para de assumir esse papel! O Peter não contou que estava indo pro evento de luta. Ele mentiu dizendo que ia para uma biblioteca. Então chega a hora da luta. O incrível Homem-Aranha! Meu nome é Aranha Humana. O Peter vence, mas o promotor do evento paga apenas $100 para ele em vez dos 3.000. E quem disse que isso é problema meu? Quando o Peter sai dali, um bandido assalta o lugar e passa do lado dele. Mas ele não faz nada para impedir. E quem disse que isso é problema meu? Que coisa incrível, né? O dono do evento passou a perna nele e ele humilhou o cara. Mas o que isso custou? Custou fazer a coisa errada. Arrogância, soberba e muita marra. A combinação perfeita para algo ruim acontecer. E que coisa foi essa? Ele é meu tio! Tio Ben? Bom, só falta um sentimento para fechar com chave de ouro esse baú de decisões erradas: a vingança. O Peter consegue impedir o bandido, apenas para saber que o cara que ele deixou escapar foi o mesmo que disparou a arma contra o tio Ben. O arrependimento é o primeiro sentimento que surge com tudo isso. E é bem ruim, mas vai fazer o Peter mudar.
Aquelas palavras do tio Ben ficaram na cabeça do Peter. Ele tem um grande poder e pode ajudar os outros, mas se ele não fizer isso e pessoas se machucarem, a culpa será dele. O pai do Peter acreditava que se ele soubesse fazer algo melhor do que as outras pessoas a fim de ajudá-las, ele tinha a responsabilidade de fazer essas coisas. Ele usou aquela fantasia no dia da luta para ganhar dinheiro. Agora ele vai usar essa roupa para ajudar os outros, para deixar de lado os desejos inúteis e se tornar um homem. O Homem-Aranha. Depois disso, o Peter se forma e vai morar junto com o Harry em um apartamento. Norman, que é o pai do Harry, oferece um emprego fácil pro Peter. E essa é a primeira vez que a gente vê o Peter tomando uma decisão sem pensar apenas nele. Esse trabalho com certeza iria dar a ele muito prestígio na faculdade e seria um ótimo salário. Afinal, é as indústrias Oscorp. Mas o Peter diz não. Afinal, do que adianta ter algo de muito valor se você não fez por merecer? Então ele vê em um jornal que o Clarim Diário está pagando por fotos do Homem-Aranha. Então para conseguir algum dinheiro ele faz esse trabalho de freelancer. O Norman Osborn é um homem rico que tem tudo que quer. O Peter só tem uma roupa costurada e uma câmera para ganhar apenas uns trocados. Depois de um projeto do Norman falhar, ele é demitido da sua própria empresa. E aqui os papéis se invertem, pois o Norman usa o seu projeto em si mesmo, que era um gás que aumenta as capacidades físicas, mas que acaba falhando e põe uma dupla personalidade nele, a do Duende Verde. E a gente vê os papéis se invertendo no festival do Dia da Unidade. O Norman pega um protótipo de planador e um dos trajes da sua empresa para atacar o festival, para se vingar por terem demitido ele. O Peter está nesse festival também, e é a primeira vez que o herói e o vilão se enfrentam no filme. E aqui se consolida de vez a mudança de quem o Peter é. Ele salva as pessoas, impede o Duende Verde de causar um estrago e ainda sai no estilo depois de salvar a Mary Jane, que também estava no festival. Pode ser dito que ele salvou o dia. Mas pouco tempo depois, o Norman e o Peter se encontram de novo. Ser herói quando todos gostam de você é muito fácil. Mas e se as pessoas que você sacrifica a vida para salvar começarem a te odiar? E se o seu nome virar sinônimo de ameaça? É exatamente isso que o J. Jonah Jameson faz com o Homem-Aranha. Quando o Duende e o Aranha se encontram de novo, eles estão exatamente no Clarim Diário, pois o Duende Verde queria descobrir quem tirava as fotos do Homem-Aranha para ir atrás dele. Como o Peter estava na sala do Jameson quando o Duende apareceu, bastou ele sumir por uns 5 segundos e... olha ele aí. Já que os dois estão juntos, o Jameson se aproveita e espalha para todos que o ataque ao Clarim foi obra do Duende Verde e do Homem-Aranha, fazendo com que a reputação do Peter fique dividida na cidade. O Duende joga um gás sonífero no Peter, que acaba acordando em um telhado sem conseguir se mexer. O Norman faz a mesma pergunta que eu fiz. Como ser um herói quando todos te odeiam? Deixa eu te dar a resposta. A arrogância fez o Peter deixar aquele bandido fugir. Por isso o tio Ben morreu, porque ele quis estar no topo sozinho. O Peter podia ganhar muito dinheiro com seus poderes, seja nas lutas ou até em entrevistas. Mas depois que o tio Ben morreu, é como se o Peter tivesse feito uma promessa para ele mesmo. Isso aconteceu naquela noite que ele pegou o bandido. Ele prometeu que ninguém nunca mais iria se machucar se ele pudesse ajudar. E por que fazer isso? Por causa da culpa. Na edição 248 do Espetacular Homem-Aranha dá pra ver exatamente isso. Lá, a morte do tio Ben já aconteceu há um tempo, e o Peter repete que vai passar muito tempo tentando compensar o seu erro de não ter agido quando pôde. Ele vai continuar sendo herói, porque a culpa não vai deixar ele parar. Embora isso seja sua motivação para como ser o Homem-Aranha, o Peter já vai mostrar exatamente as 3 coisas que fazem um herói. Em uma das lutas com o Duende, o Peter acaba se cortando no braço, e por causa disso, Norman descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Já que depois do corte, os dois foram para um jantar em família, e no meio desse jantar, o braço do Peter começou a sangrar. E baseado totalmente na loucura, não demora muito pro Norman ir atrás das pessoas próximas do Peter. A primeira é a tia May. Depois disso, o Peter consegue deixar uma mensagem para Mary Jane, deixando ela segura. Alô? O Homem-Aranha pode sair pra brincar. Um bondinho cheio de pessoas de um lado e a mulher que o Peter ama do outro. O Duende Verde vai soltar os dois do topo de uma ponte, e o Homem-Aranha vai ter que escolher quem vai salvar. Escolha! Não! Só que o Duende não disse que o Peter só podia escolher um. Por isso, com muito esforço, o Peter consegue salvar a Mary Jane e as pessoas do bondinho. E olha, tem uma coisa no meio disso tudo. Embora isso seja ficção, o Homem-Aranha ensina uma coisa valiosa aqui: a perseverança. O cara tá pendurado na própria teia segurando um bondinho na força do braço, com a Mary Jane pendurada nele.
Mesmo nessa situação, ele ensina a perseverar. Mas perseverar em quê? Isso é respondido depois que ele salva as pessoas e o duende leva ele para um lugar em ruínas. Depois de todo o esforço que o Peter fez, dificilmente ele vai ter forças para vencer o duende. E é isso que a gente vê. Mas então o Norman cita que depois que acabar com o Peter, ele vai ir atrás da Mary Jane e fazer com que o fim dela seja bem devagarzinho. E se a gente parar para pensar no que acontece, alguns podem até chamar de clichê. E o que é que acontece? O Peter ganha forças depois do que o Norman diz e estoura o cara na porrada. Mas eu digo que isso não é um clichê. Pensa comigo, se o Peter não parar o duende, ele vai acabar com cada pessoa que ele ama. O Peter pode parar o duende, afinal, ele tem os poderes. Lembra da culpa que eu disse lá atrás? Pois é. Imagina você perder as pessoas que você ama e sofrer a mesma culpa de que você podia ter feito alguma coisa, mas não fez. Agora junta tudo isso e me diz se o Peter ganhar força nesse momento é clichê. Mesmo quase derrotado, ele ainda ensina a perseverar em continuar acreditando. Mas ainda falta uma coisa para fechar essa frase. Continuar acreditando no quê? Na luta contra o duende, o Peter se esquiva do planador, que acaba perfurando o Norman, encerrando a luta de uma vez. Já que ninguém sabia que o Norman Osborn era o Duende Verde, ocorre um funeral em memória dele. E o Peter e a Mary Jane são convidados por serem amigos do Harry. E a Mary Jane revela que quando ela foi sequestrada pelo duende, ela só conseguia pensar em uma pessoa, que era o Peter. E que momento para se declarar, hein? E qual a resposta do Peter? A resposta de um herói. Só depois de perder quem ele amava, ele aprendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Embora Mary Jane não saiba quem é a pessoa que ela ama, o Peter sabe exatamente quem é. Ainda que os dois se amem, se eles ficarem juntos, o perigo será grande. Então não, eles não podem ficar juntos. Por quê? Porque o Peter é um herói. Aquele que ensina a continuar acreditando no bem. Essa é a dádiva e a maldição dele. Por quê? Porque ele é o Homem-Aranha. Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Então não vá embora sem deixar o like e se inscrever. Porque a gente se vê.